esta é a terceira sessão do curso de Introdução ao Mindfulness e o tema para esta semana serão os pensamentos. Os pensamentos e o reconhecimento que pensamentos não são factos. É verdade que despendemos muito do nosso dia a pensar e muito útil essa função e pensamos em muito para explicar nossa experiência, para fazer sentido daquilo que está a acontecer. Mas é curioso que nem sempre, ou raramente mesmo, paramos para verificar se a elaboração, as conclusões que tiramos são realmente as mais adequadas. Não verificamos as nossas interpretações e, por vezes, reagimos com base nas nossas interpretações e não tanto no que é que realmente se passa. É que, ao pensarmos algo e reagimos emocionalmente àquilo que pensamos, esse pensamento adquire uma intensidade que parece validar a sua veracidade, mas nem tudo que é intenso é por si só verdadeiro. E o que se passa aqui na prática de mindfulness é a tentativa de ver as coisas como elas são. Então, ver os pensamentos como de facto eles são. E o que o mindfulness propõe é, em vez de reagirmos aos nossos pensamentos, ou ao outro lado, que por vezes as pessoas associam à meditação, que é a tentativa de reprimir os pensamentos, o que o mindfulness propõe é observar os pensamentos, sem entrar no jogo nem de repressão, nem de nos embrulharmos. E algo acontece quando nos propomos observar os pensamentos, é que estabelecemos uma nova relação, uma relação não reativa que nos permite ver os pensamentos por aquilo que são. São essencialmente eventos mentais, bastante fugazes, surgem e passam, compósitos, muitas vezes têm relação com as sensações no corpo, as emoções, memórias. Há vários componentes que fazem parte do evento pensamento e a observação dos pensamentos começa-nos a dar essa consciência da sua verdadeira natureza e o reconhecimento que pensamentos são só isso, pensamentos não são factos. E isto dá-nos uma possibilidade de distanciamento e de reduzir a reatividade aos pensamentos e ganhar mais equilíbrio e não ser tão refém das nossas elaborações, especialmente em situações difíceis, em que as elaborações, o pensar, ocupa todo o espaço de perspectiva, deixando muito pouca possibilidade de encontrar outras opções. Então, na prática de mindfulness, o que se pretende é uma observação. A observação do pensamento pode ser pensamentos, por vezes eles são fugazes, surgem, passam, não nos chegam a levar, isso é só basta o reconhecer desse pensamento e não ir atrás. Por exemplo, voltar à respiração. Outra vez há pensamentos que são mais insistentes, mais dominantes e por vezes não adianta simplesmente desviar o pensamento, desviar a atenção do pensamento. O que é necessário é voltar a atenção para o próprio pensamento. E aqui há uma aprendizagem a fazer, que é o notar o pensamento sem entrar no seu enredo. E o que por vezes se descobre, e é quase sempre de facto, quando um pensamento tem muita força e nos agarra com alguma compulsividade, quase sempre há por trás uma emoção que precisa ser reconhecida e enquanto não for reconhecida, esse pensamento compulsivo e automático tende a perpetuar-se, porque esse pensamento é a tentativa mais elaborativa, mental, de resolver algo que é essencialmente emocional e sentido. E por isso é que não funciona. A estratégia não vai ao encontro da necessidade de resolução emocional. Então, a proposta esta semana não tem de todo a ver com parar de pensar, antes pelo contrário, tem a ver com observar os pensamentos e descobrir que esta observação dos pensamentos não requer que parem, traz a possibilidade de envolvermos de forma evitar nos envolvermos de forma tão cega nestes padrões de pensamento que nem sempre são os que mais nos ajudam. E quando não estamos a dar ênfase só a um lado da experiência, o pensar, e há mais espaço para observar a totalidade da experiência, encontra-se aqui um equilíbrio
entre, sim, o lado de pensar, o lado mais mental, as emoções, o lado de sentir e a conexão do corpo que dá o contexto para toda esta experiência de vida. E para apoiar esta investigação dos pensamentos temos uma prática, e a prática desta semana é exatamente a atenção plena dos sons e dos pensamentos. Dos sons porque a qualidade da atenção para atender aos sons tem algumas semelhanças com a qualidade da atenção em relação aos pensamentos. Digamos que os sons estão para a audição, estão para o ouvido, tal como os pensamentos estão para a mente. Não é? O ouvido, a audição capta os sons, a mente capta os pensamentos. Pensamentos aqui, pensamentos, memórias, todo o lado da experiência mental que ocorre na nossa mente. E isso vai ser o próprio objeto da atenção, passam a ser os pensamentos. E por fim, a prática informal desta semana, prática que não requer assim muito tempo, esta semana requer só uns minutos, 2 minutos, talvez 3 minutos no máximo. Então a pequena coisa a fazer esta semana é introduzir uma pausa a meio da manhã, uma pausa a meio da tarde, uma pausa durante a qual você tem alguns instantes para tomar consciência da sua experiência. E esta pausa vai ter uma gravação, se quiser seguir a gravação quando faz a pausa, e também tem uma descrição. É uma pausa que tem, em termos de forma, tem 3 momentos. Um momento mais amplo, que é o primeiro momento de chegada à sua experiência, em que endireita a postura, respira com a sua experiência, e aqui é um cumprimentar do que é que se passa consigo. Depois um afunilar da atenção, e colocar a atenção só na respiração, algumas respirações, e depois um voltar a alargar a atenção a todo o corpo, com o sentido de voltar para a vida com a consciência adquirida e um sentido de receptividade com aquilo que estamos a lidar. E esta será então a pausa em 3 etapas. Espero que esta seja uma semana produtiva, com descobertas quanto à sua relação com os pensamentos e a possibilidade de estabelecer uma outra maneira de lidar com eles. Muito obrigado.